Lá a palavra de Deus, por favor, em Mateus capítulo 14. A semana passada falámos um bocadinho sobre a dúvida, quando a dúvida nos visita. Hoje o título é A Mão Poderosa de Deus. A sua mão tem poder para nos salvar. A sua mão tem poder para nos resgatar. Quando o salmista disse lá em Salmo 40, versículo 4, olha, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ele está a dizer, olha, abençoada é a pessoa, próspera é a pessoa, feliz será a pessoa que colocar toda a sua confiança em Deus. Irmãos, nós temos um Deus de poder. Nós servimos a um Deus que é um Deus sobrenatural. Obrigado pelo vosso entusiasmo. É um Deus de milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse mesmo Deus que operou ontem, Ele opera hoje e Ele vai continuar a operar nas nossas vidas. Ele tem o desejo que nós o possamos conhecer, não apenas como uma ideia filosófica, mas possamos conhecer o seu poder, a sua graça, a transformar as nossas vidas, a nos sacar da enfermidade, a nos tirar de todas aquelas tempestades que a vida às vezes se encarrega de trazer até nós. Nós temos um Deus de poder. E o meu desejo nestas últimas semanas é encorajar a cada um de nós a continuarmos a confiar em Deus, a continuarmos a depender de Deus, a continuarmos a crer em Deus, independentemente do que tu estejas a viver, independentemente da circunstância da tua vida hoje. Deus tem poder para transformar essa situação na tua vida. Deus tem poder para mudar isso. Deus deseja abençoar o seu povo. Diga, irmão, lá, esse é o desejo de Deus, abençoar-te. Esse é o desejo de Deus, com a sua mão poderosa, abençoar a tua vida e resgatar a tua vida de qualquer enfermidade ou tempestade que tenha assolado a tua vida. E hoje gostaria de meditar na palavra de Deus nesta passagem de Mateus capítulo 14. Nesta história em que Pedro anda sobre as águas e quase se afundou. Mateus 14, verso 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Verso 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temeis. Respondendo-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e lhe disse, homem de pouca fé, porque duvidaste. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Eu gostaria de pedir aos irmãos para lermos novamente o versículo 31. Todos juntos, ao mesmo tempo. Pode ser, porque é o versículo que vamos meditar nesta manhã. Ora, 1, 2, 3. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e lhe disse, homem de pouca fé, porque duvidaste. Senhor, que nesta manhã, Senhor, o Teu Espírito fala aos nossos corações, Senhor. Queremos ter corações receptivos e apenas eu quero ser um vaso nas Tuas mãos. Reconheço que em mim não há capacidade e me apresento perante este povo com humildade e perante Ti, te pedindo, Senhor, a Tua direção, Senhor. E que o Teu Espírito possa falar a cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus.
Depois de uma reunião, Jesus decidiu ir orar e disse aos discípulos para ir andando. Olha. E os discípulos colocaram-se no barco e foram andando. Eu não sei quanto tempo Jesus demorou, mas algum tempo. Tempo suficiente para o barco já está no meio. E quando Jesus chega ali, olha, eles já foram embora. Também não é novidade, foi ele que os mandou ir. E Jesus anda sobre as águas. E decidiu ir ter com eles. Quando eles gritam e têm... É um fantasma, isso tem a ver com a lenda, as histórias dos pescadores naquele tempo. E a lenda era a seguinte, que quando estava assim o mar agitado, tempestade, e quando se via um fantasma no mar, nenhum deles tinha ficado para contar a história. Daí eles gritarem com medo e ficarem... E Jesus os acalmou. Olha, sou eu, não tenham medo. E onde eu quero meditar nesta manhã é nesta parte agora de Pedro. Pedro era assim mais ousado. Pedro era assim mais destemido. Se calhar decidia primeiro e pensava depois. Provavelmente foi o que lhe aconteceu. É aquele, vamos lá! Depois de lá estar é aquele, o que é que eu fiz? Agora já é tarde. E diz que Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus disse, vem. E no versículo 30 diz que ele começou a andar sobre as águas. Um milagre estava a acontecer. Algo sobrenatural. Mas diz que sentindo o vento forte, teve medo. E começou a ir para o fundo. Então gritou, clamou, Senhor, salva-me. Eu não sei quantos de vocês se identificam com Pedro. Mas talvez também há por vezes circunstâncias na nossa vida que nos atemorizam. Sim ou não? Há coisas que acontecem na nossa vida ou que perspectivas que elas possam acontecer que nos traz medo. Eu, em certa forma, eu identifico-me com Pedro. Há muitas coisas que nos atemorizam. Ainda, por exemplo, sexta-feira, 6:30 da manhã, estava no mar e lá para as 8 aquilo já não havia ondas, baixinho, vou-me embora, mas quando eu dei conta aquilo estava tão baixinho, mas estava-me a levar. Quando eu remo, e quando eu estou quase estourado, é que eu percebi que estava a ficar assim. E lá vi um e gritei para o homem. Eu tive medo. Porque eu não queria ir para dentro, queria ir para fora. Sentir medo não é pecado. Sentir medo é humano. E há muitas circunstâncias na nossa vida que nos atemorizam. Há muitas notícias que às vezes recebemos, que as pessoas nos dão, que o médico nos dá, que nos atemoriza. Ficamos com medo. E o problema não é o medo. O problema é quando nós ficamos apavorados, angustiados ou em pânico. Porque quando nós nos sentimos em pânico, nós não conseguimos pensar. Quando nos sentimos em pânico, nós não conseguimos raciocinar. Quando ficamos em pânico, nós não conseguimos tomar decisões. Quando ficamos em pânico, normalmente só fazemos disparates, aquilo que não se deve fazer. Então o problema não é o medo, o problema é quando nós ficamos atemorizados e em pânico, de tal forma que já não conseguimos ver mais nada do que o problema. Mas sentir medo é, de certa forma, normal. E até serve de prevenção. O medo nos impede de fazer algumas coisas. Então, ousadia ou fé não é ausência de medo. É continuarmos a caminhar apesar do medo. Então, nesta manhã, provavelmente há aqui pessoas que estão a viver situações na vida que estão a atemorizá-los. Que se sentem como este Pedro,
desesperados. Provavelmente já não sabem o que hão de fazer, porque já fizeram aquilo que sabem. Mas eu tenho boas notícias para ti. É que o Evangelho de Jesus Cristo, eles são boas notícias. Quando Paulo disse lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porquê? Porque ele é o poder de Deus. As minhas capacidades podem ter esgotado. A tua sabedoria pode ter esgotado. A tua capacidade pode ter esgotado. Mas aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Deus pode estender a sua mão, como Ele estendeu para Pedro, e tirar-te desta situação. E mudar por radicalmente tudo isso que está a acontecer. Porque Ele é um Deus de poder. Porque Ele é um Deus de poder. Este versículo 31, gostaria de meditar 4 pontos acerca dele. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé. Na nova tradução, nova versão internacional diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Primeiro ponto, imediatamente. Quando nós clamamos a Deus, imediatamente Ele nos ouve. Quando nós clamamos a Deus, logo Ele nos ouve. Ele nos ouve. Às vezes há pessoas que dizem: pastor, Deus não me ouve. E às vezes por causa desta mentalidade, olha, já nem vale a pena orar. Orar para quê? Deus não me ouve, Deus não se importa comigo. Deus se calhar nem me ama. Isso é uma mentira de Satanás. Deus ama-te. Deus se importa contigo, diz lá em Isaías 49, versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ama, ainda que ela esquecesse dele, eu, todavia, não me esquecerei de vós. Agora, se nós olharmos para Daniel diz que quando ele começou a orar, a clamar a Deus, e a resposta veio 21 dias depois. Algumas vêm 21 anos depois. Mas quando o anjo veio e falou com Daniel, ele disse esta afirmação: Daniel, desde o primeiro dia, desde a primeira hora, desde o primeiro segundo que tu clamaste, eu fui enviado para trazer a resposta. Ele depois explicou o que é que aconteceu. Havia guerra e houve guerra no céu, etc. Mas aquilo que ele transmitiu é que desde o minuto, do segundo, da hora que tu clamas a Deus, Deus te ouve. Então não deixe de clamar, como diz lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não deixe de clamar, não deixe de pedir. Deus ama nos ouvir, Deus ama e deseja nos ouvir, nos escutar. E o problema é que por vezes nós não temos tempo de buscar a Deus. O problema é que às vezes nós não temos tempo de buscar a Deus, nós não temos disponibilidade de buscar a Deus, nós não temos essa prioridade na nossa vida. O que eu quero ensinar é que a oração seja uma prioridade na tua vida e não seja o último recurso do último recurso. Porque às vezes as pessoas olham para a oração como, olha, quando tu já não sabes o que has de fazer, ora. Pastor, já fiz isto, já fiz aquilo, já fiz tudo, olha, não há mais nada que posso fazer, tu e agora? Prioridade, primeira coisa, diga ao meu lado, ora, seja em que situação for. Olha que eu orei na sexta. Na verdade, oro todos os dias, mas mais daquilo, dá-me sabedoria, que eu não entre em pânico, que eu possa fazer aquilo que eu sei fazer. Que a oração seja a nossa prioridade. E aconteceu isto, e agora, pastor? Em primeiro lugar, ora. Depois toma decisões, vais ter que fazer isto, faz aquilo que tu sabes fazer. Mas em primeiro lugar, ora. Salmo 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro, bem presente no tempo da angústia. Então, no dia da angústia, ora, porque imediatamente, logo Jesus vai ouvir a tua oração, vai estender o seu braço e vai te tirar dessa situação.
Foi o que ele fez com Pedro, imediatamente. Segundo, diz que imediatamente Jesus estendeu a mão para ele. Deixa-me dizer isto. Deus está a estender a mão para ti e a te dizer hoje: confias em mim? Confias em mim? Confias que eu posso salvar o teu casamento? Confias que eu posso transformar a vida dos teus filhos? Confias que eu posso curar-te dessa enfermidade? Confias que eu posso tirar-te dessa situação que estás a viver no trabalho? Confias em mim que eu posso suprir essa necessidade? Confias em mim? Jesus está a dizer nesta manhã: filhos, confiam em mim. Porque por vezes nós dizemos que sim, confiamos em Deus, mas não fazemos nada do que Ele nos diz. Eu estou a usar o que aconteceu só porque pensei nisso. A segunda coisa que eu fiz foi tentar respirar e nadar e fazer aquilo que eu sabia, e comecei a perceber que não saía dali tão cedo. E os outros começaram a ir embora porque realmente as coisas não estavam grande coisa, e só ficou lá um, e eu dei-lhe 2 gritos antes dele ir embora. E ele vai lá ter comigo. Na hora que ele vai ter comigo, ele deu-me algumas instruções. E sabe o que é que eu fiz? Digo, era ao lado, obedeceu. Sabe que às vezes há pessoas que pedem ajuda, mas têm a mania que sabem fazer as coisas à maneira deles? Não? Concorda ou não? Pedem ajuda, mas... calma, faz assim, larga a prancha, toma a minha, é maior, sei o quê. Eu larguei, eu fiz tudo o que o homem disse. O Senhor chama-se Frederico. E o que Jesus está a dizer nesta manhã: confias em mim? Porque por vezes nós confiamos mais noutras coisas, ou em tudo à nossa volta, menos naquilo que a palavra de Deus diz. Não poucas vezes são estas conversas que eu ouço: oh pastor, eu sei que a Bíblia diz, mas... Não, pastor, sabe, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, quando comecei, então ouvia assim: pastor é novo. Agora também me dizem, mas na altura diziam mesmo. E não estavam a mentir, mas o que eu estava a dizer assim: o pastor não percebe nada da vida, as coisas não são bem assim. E eu comecei a brincar também: claro que não, irmão, vamos lá rasgar a Bíblia, rasga aqui, rasga ali, rasga acolá. E ficou como o outro, ficou só com a capa. Porque nós temos muito essa mania. Você lembra-se de Pedro, que era pescador, sabia tudo sobre pesca, andou a noite toda, sabe qual é a hora, sabe qual é o dia, sabe qual é o lugar, sabe tudo, mas não pescou nada. E aparece um homem que ele não conhece lado nenhum e diz: vai agora, mas agora não é a hora. Mas vai agora, manda para ali, mas ali não é. Mas obedece. Mas nós temos a mania que sabemos as coisas. Jesus estende a sua mão para nós, mas a pergunta é: confiamos nele? Confiamos nele ao ponto de tudo o que ele nos disser nós vamos fazer? Confiamos nele, dizer assim ao ponto: não, ele é a minha fonte. Diz lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 15: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. O que Deus está a dizer assim: olha, quem é que te tirou do Egito? Ah, foi o Moisés. Não, errado. Ah, foi isto, foi aquilo. Não, eu usei o Moisés, mas quem te tirou do Egito foi Deus. Foi a mão forte de Deus. É Deus que tem poder para nos abençoar. Deus pode usar o patrão, Deus pode usar o A, Deus pode usar o B, Deus pode usar o C, Deus pode usar quem Ele quiser, mas a nossa fonte é Deus. E é Deus que nos estende a mão. E usa pessoas, e usa circunstâncias, e usa circunstâncias às vezes que nós não estávamos à espera. Por isso é que a Bíblia diz lá em Isaías que os caminhos de Deus por vezes não são iguais aos nossos caminhos. Mas lembras que tu oraste, mas lembras que tu pediste a Deus, mas lembras que tu clamaste, então Deus tende o seu braço. E agora, cabe a ti, diga ao meu lado, obedecer. Não faças como o outro, que estava lá numa grande tempestade e ele começou a clamar: o Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. E apareceu lá um homem a nado para lhe dar a mão, e ele disse: não, eu já orei, o Senhor vai-me salvar. E depois, passado um tempo, apareceu lá um homem de barco para estender a mão. Não, eu já orei, o Senhor vai-me salvar. E então, depois, passado mais um bocado, apareceu lá um helicóptero, para ele lançou uma escada. Não, o Senhor vai-me salvar. O homem morreu.
E quando chega lá acima, estava todo zangado, todo... Oh Senhor, tu não... Pois, o que é que tu... Enviei 3 pessoas para salvar, tu é que não quiseste nenhuma. E às vezes nós somos assim. Confias em Deus. Confias em Jesus. Porque Jesus nem sempre aparece da forma que nós estamos à espera. Confias em Jesus? Precisamos de reconhecer Deus quando Ele aparece. Os judeus clamaram por Jesus, o Salvador apareceu e eles não reconheceram. Confias em mim? Como é que nós podemos saber que estamos a confiar em Deus ou não? Bem, as nossas conversas, as nossas palavras mostram em quem é que nós estamos a confiar. Oh, pastor, se não for eu a trabalhar, quem é que faz? Claro, tu tens de trabalhar. Mas quem é que nos dá saúde? Quem é que nos dá trabalho? Quem é que nos dá graça? As nossas atitudes e as nossas conversas mostram em quem é que nós estamos a confiar. Jesus tende a sua mão. Confias em mim? Terceiro, quando ele diz aqui, este tal verso 31, imediatamente Jesus tendeu a sua mão e diz que o segurou. Salmo 89, 13 diz que tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, elevada é a tua destra. Quando nós estamos desesperados e sentimos a mão de Deus, a mão de alguém que nos agarra, é como ficamos seguros. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Quando nós decidimos confiar nele, quando nós decidimos fazer as coisas à maneira dele e não à nossa maneira, ele nos toma pela sua mão e nos leva pelo caminho. Às vezes pode não nos impedir que entremos na fornalha, mas sabes uma coisa? Ele está connosco na fornalha, porque ele está lá de mão dada connosco. Como lá Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam 3 homens na fornalha. Mas diz que o rei, quando olhou para lá, viu o 4º homem. E o 4º homem é Jesus. Que Ele está connosco cada dia da nossa vida. Ele está connosco. Diz que eles andaram no deserto. Deserto cheio de serpentes e escorpiões, etc. Mas eles iam de mão dada. É como quando eu tomo a mão do Gonçalo e eu agarro com força e agora vai ali ao meu lado. Pode haver perigo aqui ou lá, mas ele está de mão dada comigo e comigo ele não vai correr perigo. E Deus nos toma pela sua mão. Deus nos agarra pela sua mão. Quando nós decidimos confiar nele, não significa que não vai haver tempestades, não significa que o vento não se vai levantar, não significa que o mar não vai ficar grande e revolto, significa que o meu barco, ele não vai ao fundo, porque a mão de Deus está a segurar a minha mão e a minha vida. Amém? Oh, Deus nos segura. Isaías 49:16 diz: eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Deus nos tem gravado na palma das suas mãos. Oh, aleluia. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E o 4º pensamento disse: homem de pouca fé. Pouca fé por quê? Por vezes valorizamos mais o que o vizinho diz do que o que a palavra de Deus diz. Sim ou não? Valorizamos mais o que o médico diz do que aquilo que a palavra de Deus diz. E eu não estou a dizer jamais para desvalorizar o que o médico diz. Mas a realidade é que se nós entramos num consultório e o médico diz que aqui vê aqui uma coisa e tal, e o nosso semblante muda. As nossas emoções mudam. E tudo de repente muda. E a gente sai de lá e se da primeira conversa que tivemos com alguém olha para a nossa cara e diz: o que é que te aconteceu? Foi alguém que me disse só alguma coisa. Sim ou não? Se entrarmos pela segunda vez no consultório e o senhor diz: olha, para ele ficar descansado do exame, assim que você parece um rapaz de 15 anos. Isso, o seu semblante muda. É ou não é? Mesmo que seja mentira, muda. É verdade ou não é, irmãos? Ficamos radiantes. Quando alguém conversa connosco: opa, sou um rapaz de 15 anos. Posso comer e beber à vontade. Já viu o que é que apenas uma conversa de alguém muda a nossa conversa, muda a nossa atitude,
muda os nossos sentimentos, muda as nossas emoções, muda o nosso comportamento, muda tudo. É verdade ou não é? Porque é que aquilo que Jesus diz não tem o mesmo efeito na nossa vida? Quando o salmista diz: bem-aventurado o homem que confia no Senhor, está a falar de quê? Disto. Que uma palavra de Jesus possa mudar, em primeiro lugar, a minha atitude, a minha conversa, o meu comportamento, a minha maneira de pensar, mudar tudo, ainda que à minha volta tudo esteja igual, mas que as palavras de Deus possam mudar a nossa vida. Possamos valorizar as palavras de Deus. Pedro, podes vir, se faz favor. Irmãos, nós não estamos aqui a contar a história da carochinha para nos entretermos ao domingo de manhã. Eu tenho a certeza que vocês têm muita coisa para fazer e não vieram à casa de Deus porque não tinham nada para fazer. As irmãs concordam comigo ou não? Dizem: olha, hoje não tenho nada para fazer, vou à igreja. Não. Nós temos o ir à casa de Deus como prioridade. Então deixamos muitas coisas por fazer. Essa é uma realidade. Mas eu quero dar 3 conselhos para terminar. Nós oramos. Oramos pela igreja, oramos por cada um de vocês. Clamamos a Deus semana após semana. Oramos aqui no culto, porque acreditamos que Deus pode mudar as coisas. Acreditamos que não queremos ter um encontro apenas com filosofias. Não queremos ter um encontro apenas com ideias. Não. Queremos ter um encontro com o Deus poderoso, que transforma as nossas vidas. É por isso que nós oramos. Porque acreditamos que as coisas podem mudar. Porque acreditamos que as coisas vão mudar em nome de Jesus. Porque temos experimentado essa graça. Temos experimentado essa misericórdia. Temos experimentado esse favor de Deus para as nossas vidas. Então o meu primeiro conselho é este: deixa de estar só a olhar para as circunstâncias. Enquanto Pedro esteve a olhar apenas para o vento e para a tempestade e para o mar, ele começou a afundar-se, ele começou a sentir medo. Claro, se eu estou só focado no problema, eu vou dizer quão grande é o meu problema. E quanto mais focado eu estiver nesse problema, mais esse problema me vai afundar. Menos capacidade eu vou ter de ver para além do problema. Menos sensibilidade eu vou ter para escutar Deus no meio desse problema. Vou viver, transpirar, respirar apenas o problema. E eu vou me sentir a ir ao fundo, a afundar. O apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18: não atentando para as coisas que se veem. As coisas que se veem estão sujeitas a mudar, mas a palavra de Deus não muda. Então o meu segundo conselho é: fixa os olhos em Jesus. Porque enquanto Pedro olhou para Jesus, diz a Bíblia que ele andou ou não andou por cima do mar? Por cima da água. Mas alguém anda por cima da água com bom tempo, com sol, com um marzinho rasinho? Não. Meu amigo, andar por cima da água é de todo impossível. Ou Deus, ou afundas-te. E há muitas circunstâncias da nossa vida, é a mesma coisa. Ou Deus, ou afundamos. Então, fixa os olhos em Jesus. Ai, pastor, como é que eu posso fixar os olhos em Jesus? Vou andar a olhar para o céu? Não. Para a palavra. Jesus e a palavra são um. Qual é o lugar que tu dás a Jesus na tua vida? Ai, pastor, ele tem o primeiro lugar. Bem, deixa-me te dizer isto. Não te enganes. O lugar que tu dás a Jesus na tua vida é o lugar que tu dás à palavra de Deus na tua vida. Se, agora ao meu lado, claro que isto não é para ti. Diga lá a ele para me ajudar. Se pegares na Bíblia apenas ao domingo para vir à igreja, e agora já nem se pega, que traz o telemóvel, esse é o lugar que Jesus tem na tua vida. O lugar que Jesus tem na minha vida é o lugar que a palavra de Deus tem na minha vida.
Estar focado em Jesus é estar focado na palavra de Deus. Quando a Bíblia nos ensina a meditar e a ler, mas ler para quê? Para ser religiosos? Ler para quê? Para quando o pastor vai falar, essa eu já li, essa eu já sei. Não. Josué, olha, medita na minha palavra de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. E então, prudentemente, te conduzirás. Então não lemos por, eu tenho que ler, senão Deus já não me ama. Não, Deus ama-te, lendo ou não lendo. Eu tenho que ler porque senão... Não, Deus ama-te. Agora, para que é que eu preciso meditar? Para na hora da tempestade, na hora difícil, eu saber o que fazer. Saber para onde olhar. Saber o que é que eu vou declarar com a minha boca. Saber aonde é que eu vou me agarrar. Saber, porque fé não é ignorar as circunstâncias. Fé não ignora. Fé não diz, não, eu não estou doente. Não. Fé sabe onde está, sabe a realidade, é visível, ele não ignora. Mas olha para lá dessa realidade. Mas Deus tem a última palavra. Ele tem a última palavra. Ele me segura com a sua mão. E no meio desta tempestade, enquanto Deus não der a sua última palavra, eu vou confiar nele. Eu vou olhar para ele. Eu vou confessar a sua palavra. Eu vou louvar a Deus em todo o tempo. Porque eu creio que Ele pode mudar esta circunstância. Ele pode transformar esta circunstância. Ele pode, como fez com Pedro, estender a sua mão e me levantar daquilo que parecia impossível. Terceiro conselho, pede ajuda. E agora vamos lá, pede ajuda. Parece muito simples, não é? Mas há muita gente que tem vergonha de o fazer. Pede ajuda em primeiro lugar a Deus, mas eu não estou só a falar de pedir a Deus. Claro que sim, isso é ponto número 1, ponto assente. Sabe o que é que me acontecia se eu tivesse vergonha de pedir ajuda? Eu não estou a dizer que não estaria aqui hoje. Porque se há promessas de Deus pela minha vida, nem que eu vá para o não sei da onde, eu tenho que as cumprir. Se não chegou o meu tempo, pastor, mas não abuse. Claro que sim. Mas onde eu quero chegar, irmãos, é, a pessoa às vezes pode dizer, não, eu vou conseguir sozinho, eu vou conseguir. E está ali até morrer no sentido, até ficar mesmo desesperado e sem forças e sem lucidez sequer. Esgotar-se. Porque é assim que muita gente vive. Quando eu digo pede ajuda, claro, pede ajuda a Deus, mas pede ajuda também aos irmãos. Pede ajuda a alguém. Confessa aquilo que estás a passar. Confessa o teu erro. Confessa esse pecado escondido. Pede ajuda profissional, porque há gente que, se conseguisse sair sozinho disso, já tinha saído e andas há mais de 20 anos a fazer isso. Ninguém sabe, mas tu sabes. Se conseguisses fazê-lo sozinho, já tinhas saído disso. Já tinhas largado esse vício, já tinhas largado essa pornografia, já tinhas largado muitas dessas coisas. Mas se não largaste é porque não consegues. Então digo ao meu lado, pede ajuda, homem. Mas a gente tem vergonha. O que é que vão pensar? Eu quero lá bem saber o que é que vão pensar. Eu quero é sair disto. Não, mas eu vou conseguir sozinho. Não te enganes, rapaz. Se conseguisse já estavas fora disso. Há muita gente que vive a transportar fardos, anos após ano. E tudo o que eles precisavam de fazer é pedir ajuda. Ajuda profissional. Ajuda de alguém que possa orar com eles, levar a carga com eles. O que o homem me fez foi assim, olha, saia dessa prancha, isso é pequeno para si. Tome lá este, que parecia quase um barco, você dá 2 remadas e isso desaparece daqui. E eu fui. Ele ficou lá. Ele não conseguiu sair também. Teve que ir pelas rochas e conhece aquilo melhor que eu, e foi sair lá pelas rochas por trás, para a frente ninguém andava. Mas eu pedi ajuda. A gente precisa pedir ajuda. Olha, ora comigo. Ai pastor, o que é que vão pensar de mim? E às vezes quando eu insisto, olha, não queres ter a vergonha, a humildade para te humilhares perante 1 ou 2 pessoas. Depois vais ter a vergonha e a vergonha de toda a gente saber aquilo que tu andaste a fazer, porque não saíste disso e caíste. Certo? Quantas pessoas a gente às vezes
parecia tão... Como é que ele foi capaz? Ele é um bom homem, uma boa mulher, só que andou anos a lutar sozinho com vergonha porque tinha que se esconder. Então, não conseguiu vencer aquilo. Porque eu precisava de ajuda. Esse fardo é mais para ti só. Vamos orar juntos. E quando tu ouves alguém que está-te a confessar e a expor o seu coração com humildade, ao quê? Nós necessitamos todos da graça de Deus. Necessitamos todos da compaixão de Deus. E de um irmão que nos dê a mão e diz assim: vamos lá juntos. Eu passo por isto, tu passas por outras coisas. Vamos lá caminhar, vamos lá orar juntos. E começam a caminhar juntos e começam a orar juntos. E começas a não ficar só concentrado no problema. A outra pessoa que está fora do problema tem uma visão não turva. Diz: não, olha, tu vais ter que fazer isto, tu vais ter que pedir ajuda também. Tu não podes esconder isso, teu marido não pode esconder isso. Vamos lá, eu vou orar contigo, eu vou estar contigo. E vai-te ajudando. E vais caminhando, e vais caminhando, e vais vendo a mão de Deus a se tirar dessa circunstância que te escravizava durante anos e anos e anos e anos e anos. Pede ajuda. Não tenhas vergonha. Aquilo que Deus quer fazer é pegar nas nossas mãos, nos segurar e nos tirar daí. E podemos ter vitória em Cristo Jesus.